Enfim, queridos, é uma alegria de participar junto com vocês. E quando Leide estava orando, né, que eu trouxesse para nós apenas aquilo que o Senhor me concedeu, eu poderia deixar aqui só um versículo, Leide, para nós, porque foi onde o Senhor ressaltou assim no meu coração, como toda palavra, quando o Senhor me dado a oportunidade, sempre tem algo que marca muito diante de uma palavra. E antes de nós começarmos a trazer a ministração, eu quero deixar esse versículo, que faz parte da ministração, mas se eu fosse deixar uma palavra assim para cravar no nosso coração, seria só esse versículo que diz assim, lá em 1 Samuel, capítulo 1, no verso 21, que diz assim: quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. No ano seguinte, ou seja, no ano passado, Eucana teve, no lugar onde a qual nós vamos ler, mas no ano seguinte, ele foi lá oferecer sacrifício, mas também ele já foi para oferecer o sacrifício, porque ele tinha conseguido através do voto a qual Ana fez. Ou seja, eu quero começar essa mensagem para nós, onde o Senhor tem falado muito ao meu coração, se levante para viver o novo de Deus na sua vida. Levante-se para viver aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, colocado no seu cuidado, colocado para você exercer. Levante, porque esse ano de 2024, como eu já ouvi algumas pessoas dizer que, foi assim, foi desse jeito, o ano seguinte vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada, vai se repetir tudo. E eu ouvindo aquela frase, eu ouvindo aquelas palavras, e dentro do meu coração chega latejava para mim dizer assim, pois eu passei por dificuldade, eu passei pelo luto, eu passei pelo deserto, eu passei pela tristeza, eu passei por N coisas, que talvez, se eu não tivesse o Senhor, eu não estaria de pé. Mas eu creio que o ano que entra, que o ano que chegou, que o ano que vamos viver, ele trará coisas novas e vai ser tão notório, vai ser coisas estrondosas nas nossas vidas, que aquele que olhar vai dizer, mas o que foi que aconteceu? E nós só temos uma resposta, foi Deus. Foi Deus que concluiu, foi Deus que fez, foi Deus que operou, foi Deus que trouxe, foi Deus que tirou, foi Deus que levou, foi Deus que abriu porta, foi Deus que fez todas as coisas, porque Ele é desses que faz tudo em todos, tão somente para a sua glória. E o primeiro verso, a qual eu quero deixar para nós, se encontra em Eclesiastes, onde ele vai dizer, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Você crê que vai chegar o momento certo, apropriado na sua vida, porque foi decretado no céu. Aleluia. Homem nenhum pode decretar sobre a nossa vida, homem nenhum pode liberar tanto quanto o nosso Deus, porque ele nos conhece profundamente. Ele conhece, ele esquadrinha, ele sonda, é por isso que nada é feito por um acaso, tudo é tão somente por um propósito. E como eu comecei dando início sobre esse versículo, a qual eu já dei um ênfase a vocês, eu quero fazer uma leitura junto com vocês, que é 1 Samuel, que ele vai nos dizer que havia um certo homem de Ramataim, Zulfita, nos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de
Tou, filho de Efraimita, Zufer. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha nenhum. Todos os anos, esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá tinha... Perdão, gente, é que eu estou com minha visão tão ruim. Os filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, esta, porém, ele dava uma porção dupla, porque a amava. E apesar de que o Senhor tinha fechado a sua madre, mesmo assim ele continuava amando. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Bom, queridos, como nós sabemos dessa passagem, dessa história, acredito que todos são conhecedores, porque nós já ouvimos muito falar sobre este povo, essas duas irmãs, esse marido de Ana, nós ouvimos já falar muito sobre essa rivalidade, nós já ouvimos muito falar sobre que Elcana amava mais a Ana do que Penina, a palavra mesmo, ela nos conta que ele dava porção maior a Ana por seu amor ser tão grande por ela. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que todas as duas, com o seu esposo, mesmo assim, ele tinha preferência por Ana. A própria palavra ela já vai nos declarar isso. Mas mesmo assim, eles adoravam a Deus e subiam para fazer o seu sacrifício ao Senhor todos os anos. Louvado seja Deus. No dia desse sacrifício, Eucana oferecia sacrifícios, pois dava porções à sua mulher, a seus filhos e filhas. Porém, a Ana, ele dava uma porção diferente, porque a amava. E eu comecei a buscar, a tentar entender e trazer para nós que não é esse amor de Eucana por Ana que a fizesse feliz. Porque tantas das vezes a gente quer alguém que nos ame, a gente quer alguém que nos cuide, a gente quer alguém que faça algo ao nosso favor, e mesmo assim não era suficiente. Porque tem coisas, queridos, que tem que ter um preenchimento da parte do Senhor sobre a nossa vida. E há sonhos, e há questões, e há momentos, e há desejos, que muitas das vezes o homem que eu falo, o homem de igual a nós, o homem ser humano, ele não tem condições de suprir as nossas necessidades. Talvez você diga para mim assim, realmente, Alcione, só quem supre as nossas necessidades é o Senhor. Mas quando nós estamos, muitas das vezes, amparados por coisas, ou seja, dinheiro, uma casa, bens, isso ou aquilo, um homem que nos ama, uma mulher que nos ama, muitas das vezes a gente tende a entender que temos uma vida boa, temos o que nós necessitávamos, temos o que nós gostaríamos, mas há coisas, queridos, que só o Senhor preenche o nosso coração, preenche a nossa vida, preenche o nosso ser. Nem com tanto amor, nem com tanto dinheiro, Elcana foi capaz de oferecer satisfação ao coração de Ana, porque Ana desejava, era desejosa, quem não é, ter um filho, porque a mulher que tem a madre fechada, a mulher que é estéril, até então ela é desejosa por um filho. Então, ele não conseguia fazer isso por ela, mas mesmo assim, vendo o seu sofrimento, vendo a sua lamúria, até então ele pergunta, será que eu não sou mais importante do que 10 filhos? Olha só a pergunta que ele a faz, como que quer dizer que eu não sou mais importante, que eu não te dou coisas para que você possa viver feliz, satisfeita? Não, você não é tão importante quanto a realização do meu sonho. Então, são essas coisas que o Senhor quer falar conosco hoje à noite. Há realizações de sonhos na nossa vida que nós não conseguimos ser realizados através do homem, através de coisas,
através de bens, através de alguma negociação. Nós só conseguimos quando nós estamos na presença, quando buscamos a presença, quando mergulhamos na presença. Aí sim, nós vamos estar completo, porque aquele a qual nós adentramos na presença é aquele que vai nos encher, nos preencher, nos satisfazer e sim, completar a necessidade que falta em nós. O Senhor, quando falava comigo dessas coisas, dessas motivações que muitas das vezes as pessoas questionam, muitas das vezes as pessoas querem, muitas das vezes as pessoas lamentam, muitas vezes vivem entristecidas porque não conseguem isso, não conseguem aquilo, e passa anos após anos, mas a própria palavra já nos diz que há um tempo determinado para eu e você conseguirmos tudo aquilo que nós desejamos. Talvez para você custe 1 ano, talvez para mim custe 10, talvez para a Ana foi um momento de muita lamúria, porque todos os anos eles faziam esse sacrifício, e todos os anos era a mesma petição. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os anos, Ana deixava a desejar que o seu sonho fosse realizado. Quando a gente começa a desbulhar nos outros versos, a gente vai entender algumas coisas que Ana passava e que nós passamos hoje. No século 20, 24, ano 2025, nós passamos e adentramos com algumas coisas, algumas lacunas que não foram preenchidas no nosso ser, no nosso ego, na nossa vontade, no nosso desejo. Algumas coisas não foram concretizadas. Mas aí você não pode deixar que essas coisas, elas ultrapassem a sua busca, a sua entrega, o seu desejo pelo Senhor. Porque quando nós, seres humanos, somos muito tendenciosos a ficarmos dessa forma quando não conseguimos aquilo que tanto desejamos. Mas o Senhor, Ele traz para nós essa noite que tem um tempo para Ele realizar o teu sonho, tem um tempo para Ele fazer aquilo que é satisfação para você ser concretizado. E você vai comprovar nessa história de Ana. Ana, como ela fazia muita lamúria, como ela era muito desejosa para ter um sonho realizado, assim como nós. Muitas das vezes, você e eu estamos entregando ao Senhor coisas há muito tempo. Quantas coisas você já não tem entregue ao Senhor? Mas quantas coisas você não já orou, que hoje você está agradecendo porque você conseguiu, através da sua petição, através da sua oração, através do seu coração desejoso por essa bênção. Quando a gente vai discorrer nos outros versos, a gente começa a entender algumas dificuldades que Ana passou, algumas aflições que Ana passou, porque você viver sem ter seu sonho concretizado, debaixo de um teto, e ver que o outro concretizou, muitas das vezes o ser humano ele não consegue entender e não consegue ter paz diante de todo aquele cenário. Porque quando eu fico a imaginar que o cenário de Ana era desejar um filho, mas não conseguia, e a outra mulher que estava ao seu lado já tinha filhos, então eu fico imaginando, meu Deus, e quantas das vezes nós agimos assim, talvez não dentro da nossa casa, mas dentro da nossa igreja. Porque muitas das vezes cobiçamos a bênção do outro, muitas das vezes desejamos o que o outro conseguiu e nós ainda não. Mas tudo é no tempo do Senhor. Porque o tempo do Senhor, ele vai trazer para mim, para a sua vida, a concretização do sonho, mas com propósito. E o propósito de quê, é o Senhor? De glorificar ao nome do Senhor. De bem dizer ao nome do Senhor. Porque quando for o Senhor que lhe fizer, quando for o Senhor que lhe der, você vai dizer, foi o Senhor, foi Deus. E há uma satisfação tão grande no nosso coração, quando é recebido da parte do Senhor, que o nosso semblante sai da forma que Ana saiu da presença, porque Ana chegou fazendo uma lamúria, Ana chegou com o rosto entristecido, mas a palavra vai nos dizer que no outro dia, o semblante de Ana já não era mais abatido, já era um semblante de felicidade, e olha que ela ainda não tinha nem concebido. Apenas ela estava na presença do Senhor. E quando nós adentramos na presença do Senhor, não tem como sairmos do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo semblante. Saímos até sabendo que não conseguimos ainda a bênção, mas que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas.
A gente aqui vai ler no verso 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando tanto? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: O Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrareis de mim e não me esquecereis de tua serva, mas lhe deres um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia nenhuma voz. Então Eli, que pensava que ela estivesse embriagada, e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana então lhe respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Por favor, não me julgues. Não sou uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e muita tristeza. Eli então respondeu: Então vá, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você tanto quer. E ela respondeu: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Ela saiu da presença já totalmente diferente. Oh, coisa linda, Jesus. Que maravilha é adentrarmos de um jeito e sairmos de outra forma. É adentrarmos angustiada, com tanta lamúria, com tanto sofrimento, tão desejosa por algo que nós particularmente muitas vezes desejamos, e vamos à presença do Senhor. E entramos de forma que muitas, né, já trazendo para o nosso, pessoas nos observam, nos olham e até comentam: mas não tem isso, mas não tem aquilo, por que está desse jeito? Por que está nessa aflição? Por que vive assim? Por que é de semblante triste? Por que não faz desse jeito? Por que não é? Gente, somos muito observados. As pessoas, elas observam muito quando nós adentramos em alguns lugares, principalmente no templo. Ficam nos observando de como estamos, de quando agimos, como nos retratamos, como fazemos isso ou fazemos aquilo. Então, somente o Senhor quer que nós nos entreguemos. O Senhor quer uma entrega de alma, de espírito, de coração, de adentrarmos na presença do Senhor, porque só o Senhor, Ele compreende, entende o que nós precisamos, necessitamos e desejamos. É por isso que nós entramos de uma forma, aí o Senhor vai sonda nosso interior até as entranhas, o Senhor esquadrinha nossos pensamentos e diz assim: eu te conheço, tu estás triste, mas está na minha presença. Eu te vejo, tu estás de alma abatida, mas mesmo assim não deixou de me buscar. Eu sei o que tu passa, tu estás tão triste, mas eu conheço tudo aquilo que aflige o seu coração. É por isso que a palavra vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que a palavra também vai dizer que quando nós estamos na presença, até essa tristeza, ela tem que saltar de alegria. O Senhor diz assim: não, se ela quiser, não, o Senhor diz que ela tem que saltar, ela tem que ir ao chão, ela tem que bater de retirada, ela tem que sair de onde ela não faz parte do nosso cotidiano. Porque o povo de Deus, ele passa por aflição, mas ele tem um ânimo. E o ânimo não vem do outro, o ânimo vem do Senhor.
que ministra no nosso coração, que é conosco até a consumação, que está conosco todos os dias, todos os momentos, na alegria, na tristeza, na falta, na fartura, em todos os momentos o Senhor é comigo e é contigo. E quando o Senhor começou a trazer essas coisas no meu coração, eu fiquei tão alegre, porque por esses dias, por esses momentos, por essas vezes, algumas coisas nos deixam entristecida, nos deixam de alma batida, mas o Senhor disse, ei, eu sou contigo, eu estou contigo. E é por esse estar, é por essa presença, é por este Deus que nos ama incondicionalmente, com a sua misericórdia e bondade, é por isso que nós não fraquejamos, é por isso que nós estamos de pé, é por isso que nós conseguimos passar algumas coisas que afligem o nosso coração, porque nós temos força não, mas com a força do Senhor que nos fortalece. E eu escrevendo algumas coisas, e o Senhor começava a me trazer à memória, né? Sempre que Ana subia, a menina irritava, porque não é assim muitas das vezes, quando nós estamos na presença, quando nós buscamos a presença, quando nós mergulhamos na presença, sempre somos motivo de chacota para outras pessoas. Porque dizem que nós somos santos demais, porque dizem que nós somos isso muito, que dizem isso, que dizem aquilo. Mas ninguém sabe nem entende porque nós o buscamos, porque nós mergulhamos, porque nós insistimos, porque nós persistimos, porque é dele que vem a nossa vitória, é dele que vem a nossa bênção, é dele que vem a realização do sonho a qual nós tanto pelejamos e pedimos. Porque Siló era o local onde o tabernáculo e a arca da aliança estavam durante o período do juiz de Samuel. Ana e Elcana subiram para oferecer sacrifício. Então, o mistério muitas das vezes está aí. Suba, na verdade, desça na presença. Ofereça sacrifício àquele que é merecedor. Dê honra, dê glória, dê primícia àquele que realmente tem não vou dizer mas vou dizer o dever de nós estarmos dando a ele, dando a glória a quem é merecedor de glória. E quando eu estava escrevendo algumas coisas, né, eu fui pesquisar que Eucana significa Deus criou. E eu fiquei observando que os nomes eram muito significativos nessas épocas, trazia muita significância. Mas mesmo Eucana significando que Deus criou, ele poderia ter criado muitas coisas, mas nunca criaria a satisfação e a alegria de um sonho realizado no coração de Ana. Eucana, ele poderia, não, ele pôde, ele fez muita coisa, mas só quem alegrou o coração de Ana foi o Senhor, com a realização do projeto no coração de Ana. É por isso que nós não devemos nos afastar dessa presença, nós não devemos deixar de buscar essa presença, porque é diante dessa presença que nós conseguimos sobreviver. Talvez você ainda não tenha conseguido o bem que você quer, talvez você não tenha conseguido ainda o sonho a ser realizado, mas persista, mas insista, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente, e Deus sabe como ele vai ser glorificado através desse sonho realizado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Homem nenhum consegue gerar a alegria no coração de alguém, porque ele amava, aleluia, mas não era capaz de realizar nada. O único que é capaz de realizar alguma coisa no meio do teu coração é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Por isso, não se lamente, não murmure, não se aperreie, nem perca as estribeiras, como a gente gosta de dizer, né? Não chute o pau da barraca, não derrube o balde, como muitas vezes nós falamos, porque a propósito, querido, na situação que eu e você estamos passando, eu quero te dizer uma coisa, que este ano, 2024, você pode até não conseguir muitas coisas, mas a palavra ela vai nos declarar e nos dizer que, quando a gente começar a ler aqui no verso 18, que ela respondeu para Eli, né? Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então, ela seguiu seu caminho, comeu
e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então eles voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Olha aí o propósito de Deus no tempo. O Senhor tem um tempo determinado para realizar o teu sonho. O Senhor tem um tempo determinado, já escrito, já decretado, para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E dele o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Dois mistérios que a gente pode tirar dessa história. Ela entregou, ela chorou, ela foi para a presença, aleluia, e ela pediu ao Senhor. No verso seguinte, vai nos dizer assim: quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, aleluia, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. E assim disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu fico impressionada com o trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas, porque quando a gente vai pesquisar, a gente vai entender e vai ver que não tinha condições nenhuma de uma mulher naquela época que não tinha valor nem tinha voz sobre a sociedade, muito menos sobre o seu marido, de dizer assim: vai, marido, na frente, porque eu vou ficar desmamando o menino, você vai e faz o sacrifício, e depois eu vou o seguinte. E é tão lindo quando o Senhor está na história, é tão lindo quando o Senhor está no comando, que Eucana responde para ela: faça o que você achar melhor. Fique aí desmamando o menino. E depois eles foram apresentar o menino e deixar o menino, ou seja, devolver o sacrifício, deixar e devolver o voto a qual um dia Ana foi para a presença do Senhor, pedindo um menino. E hoje ela estava na concretização do sonho, deixando já o menino nascido, o menino desmamado, para que ali se cumprisse o voto a qual ela fez ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, no ano seguinte, não passou 2 anos, não passou 3 anos, não passou 4 anos. Então, o que eu quero dizer para você e para mim, assim como o Senhor falou do meu coração, não espere muito, não, porque o tempo determinado é meu. Porque quando eu quiser, aleluia, basta eu querer fazer a concretização daquilo que um dia você me pediu. E eu comecei a agradecer ao Senhor, queridos, de tanta coisa que um dia eu já pedi e hoje eu vivo a realização desse sonho. De muita coisa que também não aconteceu, aleluia, mas foi porque Deus tem o tempo determinado e muitas das vezes é livramento, porque talvez o que tanto eu pedi, se tivesse acontecido, eu não estaria aqui na presença, falando do Senhor com vocês, ministrando isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Portanto, eu quero declarar desta mensagem que o ano do Senhor, aleluia, é este ano 2025 na minha e na sua vida, que os sonhos, que os desejos, que a concretização daquilo que você tanto almeja, o Senhor possa estar realizando sobre a mim e sobre a tua vida, porque para Deus há um tempo determinado. Então, para mim, pode passar 10 anos, para você pode passar 1 ano, assim como foi com Ana. Ana apresentou hoje, Ana chorou hoje, Ana se desesperou hoje. Quando foi no ano seguinte, Ana voltou com choro, com os lábios, com a face de alegria, porque o Senhor, aleluia, aprove ao Senhor ter feito com que o voto de Ana fosse concretizado. E assim, o mesmo Deus que fez isso na vida de Ana, ele continua sendo Deus, fazendo na minha e na sua vida, concretizando sonhos.
Lembra aí desse momento alguma coisa que você pediu ao Senhor e o Senhor não fez. O Senhor fechou a porta, o Senhor não deixou que fosse, o Senhor não deixou que viesse, o Senhor não deixou que acontecesse. Foi o quê? Foi livramento. Porque talvez se o Senhor tivesse deixado, você não estaria aqui. Mas pensa aí também numa coisa que você orou, que você desejou e que Deus realizou. Oh, glória! É bênção! Porque o Senhor sabe do que eu e você necessitamos. Mas também pensar em algo que a gente ainda não conseguiu. É porque há um tempo determinado debaixo dos céus para mim e para a sua bênção ser concretizada. Se ainda não aconteceu, é porque não chegou o tempo. E há coisas, queridos, que não vai acontecer. Há coisas que não vamos realizar. Por quê? Porque está já na minha, na tua história, a não ser concretizado, para que nós não morramos, para que nós não deixamos a presença, para que nós não desfaleçamos, pensando nós que tudo que nós quisermos é para o nosso bem. Não! Deus é conhecedor de todas as coisas que eu e você necessitamos. E tão somente para que o nome dele seja glorificado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vai nos dizer assim, para nós terminarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: Meu senhor, juro por sua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando e pedindo ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, meu Senhor, agora eu dedico ao Senhor o meu Deus. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali mesmo, Ana adorou ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, por esta bênção que o Senhor tem nos dado. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos, eu não posso dizer que desfalecido, mas entristecido por algumas coisas não estarem sendo da forma que nós queremos. Mas o que eu quero deixar para você, quero que o Senhor grave no seu coração, crave no seu coração que quando no ano seguinte, ou seja, não passou muito tempo, então que o teu sonho não passe muito tempo, que o teu desejo não passe muito tempo, que no ano seguinte, ou talvez esse ano, talvez amanhã, Deus esteja realizando aquilo que você tanto deseja, se for para que o nome dele venha a ser glorificado. Esta palavra que eu quero, que eu quis, né, compartilhar com vocês nessa noite, é que o tempo do Senhor, o ano do Senhor, ele não se demorará, porque o Senhor está perto de voltar. E eu creio nas realizações do Senhor, ainda aqui nessa terra dos viventes para as nossas vidas. E se não acontecer, nós estaremos bem melhor junto com Ele, glorificando e só louvando. Santo, 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 santo é o Senhor. Em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha rica e ímpar oportunidade, em nome de Jesus.